Existe um tipo de cansaço que não aparece em exames médicos e não some depois de uma boa noite de sono. É um desgaste silencioso que corrói por dentro. Aquele sentimento de que você corre o dia inteiro, produz, entrega, se sacrifica, mas quando o mês termina, percebe que continua exatamente no mesmo lugar. No Brasil, essa sensação não é coincidência e muito menos culpa sua. Ela faz parte de um sistema pensado para manter você exausto, ocupado e, acima de tudo, controlado. Enquanto a sua atenção é sequestrada 24 horas por dia, com escândalos, brigas ideológicas e o circo de Brasília, existe uma engrenagem silenciosa girando nos bastidores. Uma máquina desenhada não para governar, mas para drenar. Drenar seu tempo, sua energia vital e, principalmente, o seu patrimônio. A maioria das pessoas passa a vida inteira brigando por políticos de estimação, sem perceber que a estrutura do jogo foi feita para que a banca sempre vença e para que o cidadão comum continue dependente. Neste vídeo, nós não vamos falar sobre esquerda ou direita. Não vamos discutir em quem você votou. Isso é exatamente o que o sistema quer que você faça. Nós vamos dissecar a engenharia oculta por trás do cenário político brasileiro. Vamos revelar como o caos é muitas vezes fabricado para manter você distraído e financeiramente vulnerável. O que vamos analisar hoje é o abismo que separa quem joga o jogo de quem é apenas uma peça no tabuleiro. Se você está cansado de carregar o peso de uma batalha que nem é sua, se quer enxergar além da fumaça e finalmente entender como proteger sua vida financeira de um sistema que lucra com a sua distração, fica comigo até o final desse vídeo e já deixe o seu like para mostrar que valoriza a verdade acima do ruído. Se inscreva no canal e comente abaixo: eu vejo o jogo. Para entender como o seu dinheiro desaparece, primeiro você precisa entender para onde a sua atenção está sendo sequestrada. Existe um conceito fundamental em estratégia militar e ilusionismo chamado misdirection, ou desvio de foco. O mágico agita um lenço colorido com a mão direita, fazendo movimentos bruscos e teatrais, apenas para que você não perceba a mão esquerda escondendo a moeda no bolso. A política brasileira opera sob essa mesma lógica, mas em uma escala industrial, psicológica e muito mais perversa. Nós fomos condicionados desde cedo a tratar a política como se fosse um clássico de futebol em dia de final de campeonato. O sistema nos força a escolher uma camisa, pintar o rosto e passar a odiar o adversário com todas as vísceras. Mas entenda, o sistema alimenta essa polarização não porque eles se importam com a sua ideologia, com a sua moral ou com o futuro da sua família. Eles alimentam o conflito eterno porque o ódio é a cortina de fumaça mais espessa que existe. Quando você está ocupado gritando contra o inimigo, você para de olhar para quem está cobrando o ingresso do estádio. Pense com frieza. Quanto tempo da sua última semana foi gasto discutindo declarações polêmicas, postagens agressivas ou escândalos fabricados que somem da mídia em 3 dias? Provavelmente horas preciosas. Agora seja honesto. Quanto tempo você gastou analisando as novas portarias do Banco Central, as mudanças sorrateiras nas alíquotas de importação ou as letras miúdas do orçamento da União que definem a inflação do próximo ano? Provavelmente zero. É exatamente nesse ponto cego que a mágica acontece. O teatro político é desenhado arquitetonicamente para ser barulhento e viciante. Ele sequestra a sua dopamina. Quando você entra nessas discussões online, seu cérebro sente que está em uma cruzada, que você está lutando pelo bem contra o mal absoluto. Mas na prática, biologicamente, você está apenas viciado em cortisol e indignação. Você está sentado na plateia, hipnotizado pelos atores que fingem se odiar no palco iluminado, enquanto nos bastidores, em salas silenciosas, climatizadas e longe das câmeras, burocratas e lobistas brindam com o mesmo uísque. Existe um padrão que se repete há décadas no Brasil. As medidas mais impopulares, aquelas que realmente mordem o seu patrimônio e aumentam a burocracia, quase sempre são aprovadas em momentos de pico de distração pública. É durante a final da Copa, é no meio do carnaval, ou é durante um grande escândalo moral que domina o noticiário. Enquanto a multidão discute gênero, religião ou frases de efeito, a caneta desliza no papel sem resistência. Eles aprovam o aumento do fundo eleitoral, mudam as regras tributárias e criam novos cabides de emprego.
A verdade brutal é que a sua indignação não enche o carrinho de supermercado. A raiva que você sente não paga boletos. Pelo contrário, ela te empobrece. Existe um custo de oportunidade gigantesco na sua atenção. A energia mental que você gasta tentando consertar o Brasil em uma discussão de internet é a mesma energia criativa que você deveria estar usando para estruturar um novo negócio, para estudar investimentos ou para blindar o seu capital. O sistema sabe que uma população exausta, drenada emocionalmente por brigas que não pode vencer, não tem força para construir soberania. No fim do dia, eles te oferecem o circo, mas cobram o preço do pão. Você está sendo entretido até a falência. Mas o teatro não serve apenas para desviar o olhar. Ele tem uma função tática muito mais perversa: criar a demanda pela sua própria submissão. Existe uma regra básica e imutável em qualquer relação de poder, desde os impérios antigos até a política moderna. Quem paga a conta manda na casa. E para que o sistema mantenha o controle absoluto sobre a massa, ele precisa garantir, matematicamente, que você nunca seja capaz de pagar a sua própria conta integralmente. É aqui que entra a engenharia da dependência. Você já parou para analisar friamente por que o Brasil é um ambiente hostil a quem produz? Porque tudo parece conspirar contra o empreendedor, contra o autônomo e contra quem tenta subir de vida sozinho. A burocracia é um labirinto desenhado para te cansar. As leis mudam como o vento e as taxas comem o lucro antes mesmo dele existir. Entenda, isso não é incompetência administrativa, isso não é erro, isso é um método. A estratégia é brutalmente simples. O sistema quebra as suas pernas na calada da noite para, na manhã seguinte, aparecer sorrindo, oferecendo muletas. E quando você aceita as muletas, você deixa de ser um cidadão livre e se torna um refém grato. Essa mentalidade do pai-estado foi inserida no código genético cultural do brasileiro há gerações. Somos treinados desde a escola a acreditar que para cada dor na nossa vida deve existir uma pílula governamental. Se o salário está baixo, não buscamos qualificação ou novos mercados. Esperamos uma lei que obrigue o aumento. Se o emprego sumiu, não criamos valor, esperamos o auxílio. Essa postura de espera passiva é o cimento que mantém a pobreza estrutural inquebrável. É o que os psicólogos chamam de desamparo aprendido. O indivíduo para de acreditar na própria capacidade de alterar a realidade e passa a aguardar o resgate. Mas o resgate tem um preço alto, a sua alma. Quando você condiciona a sua sobrevivência ou seu progresso à caneta de um burocrata, você terceirizou a sua soberania. Você se torna um súdito moderno. O político sabe que, se você estiver confortável e independente, você não precisa dele. Um homem com recursos próprios, clareza mental e patrimônio sólido é perigoso para o status quo. Ele é difícil de manipular, difícil de assustar e impossível de comprar com promessas baratas. Por isso a máquina pública trabalha incansavelmente para manter a classe média e os trabalhadores sempre no limite, sempre na zona de afogamento, a 1 mês do colapso financeiro. Eles precisam que você sinta medo constante do futuro, porque quem sente medo não busca liberdade, busca segurança. Quem está desesperado não vota por ideais ou por um projeto de nação a longo prazo. Vota em quem promete garantir o almoço de amanhã. O resultado é uma nação de adultos infantilizados, esperando que o governo resolva equações que só podem ser resolvidas com trabalho duro, poupança agressiva e responsabilidade individual. Enquanto você espera o salvador da pátria, a sua vida passa em compasso de espera e as oportunidades de riqueza real escorrem pelas mãos, capturadas justamente por quem criou as regras do jogo. Se a dependência é a armadilha psicológica, o modelo econômico brasileiro é a areia movediça onde essa armadilha foi montada. Muitas pessoas acreditam que o jogo financeiro é simples. Você trabalha, ganha, paga o imposto de renda e o resto é seu. Essa é a mentira mais cara que você já comprou. A realidade é que o sistema foi desenhado para tributar não apenas o seu dinheiro, mas a sua própria existência. Você já teve a sensação de que, não importa o quanto você aumente a sua renda, o seu poder de compra parece encolher? Isso não é uma percepção errada, é a matemática da extração. No Brasil, opera-se um dos sistemas tributários mais cruéis do mundo, porque ele é invisível. Diferente de outros países onde você paga o imposto no final da compra
e vê o valor real da taxa, aqui o imposto está embutido no preço. Ele está na gasolina, na energia elétrica, na internet, no feijão e na fralda do seu filho. Isso cria uma distorção cognitiva grave. Você acha que as coisas são caras, quando, na verdade, as coisas são tributadas. O Estado se torna um sócio majoritário silencioso de cada transação que você faz, mordendo 30%, 40%, 50% do fruto do seu trabalho antes mesmo de você usufruir dele. Para o trabalhador médio, isso significa que você trabalha de janeiro até o final de maio, apenas para sustentar a máquina pública. São 5 meses da sua vida, todos os anos, entregues de graça em troca de serviços que, na maioria das vezes, você não recebe e precisa pagar de novo no setor privado. Mas o buraco é mais fundo. O sistema não apenas toma o seu dinheiro, ele pune a produtividade. A complexidade das leis tributárias e trabalhistas no Brasil funciona como um teto de concreto armado sobre a cabeça de quem quer empreender. Se você decidir abrir um negócio hoje para sair da estagnação, você não vai apenas competir com o mercado. Você vai lutar contra o próprio Estado. A burocracia consome horas, dias e meses que poderiam ser usados para inovar e vender. É um imposto sobre o tempo. O resultado é um ambiente onde ser honesto, produtivo e ambicioso é extremamente caro e arriscado. Enquanto isso, o rentismo e a especulação financeira, muitas vezes atrelada a títulos da dívida pública, são premiados. O modelo econômico te empurra para 2 caminhos. Ou você se torna um funcionário público para buscar a segurança dentro do monstro, ou você vive na informalidade para fugir dele. Quem tenta seguir o caminho do meio, construir riqueza lícita gerando valor real, é quem carrega o piano. Você está tentando correr uma maratona com uma mochila de pedras nas costas, enquanto o organizador da corrida cobra pedágio a cada quilômetro. Entender isso é crucial. A sua estagnação não é apenas falta de sorte, é o resultado lógico de um algoritmo desenhado para extrair riqueza e não para gerá-la. E se o problema fosse apenas dinheiro, trabalho duro resolveria. Mas o buraco é mais fundo. Existe uma barreira invisível no Brasil que não é feita de juros ou impostos, mas de instabilidade. Chamamos isso de insegurança jurídica, mas o nome real deveria ser traição institucional. É a sensação constante de que, no momento em que você começar a ganhar o jogo, o dono da bola vai mudar as regras para garantir que você perca. Muitas pessoas caem na armadilha de achar que a estagnação do país é culpa exclusiva de um único governante ou de um partido específico. Essa visão é ingênua. O sistema de trava opera no piloto automático, independente de quem ocupa a cadeira presidencial. Existe uma máquina burocrática permanente, formada por regulamentações, agências e judiciário, que tem vida própria. Essa máquina não foi desenhada para promover o crescimento, mas para manter o controle. Pense no conceito de teto de vidro. Você avança, estuda, economiza e investe. Mas quando chega a um certo nível de patrimônio ou influência, você bate em barreiras que não estavam lá antes. De repente, surgem novas exigências, fiscalizações retroativas ou interpretações da lei que transformam o certo em errado, da noite para o dia. No Brasil, até o passado é incerto. O que era permitido ontem pode virar crime amanhã, e a multa pode quebrar o negócio que você levou 10 anos para construir. Isso cria um ambiente tóxico para o planejamento de longo prazo. Como alguém pode construir riqueza geracional se não sabe se a propriedade privada será respeitada daqui a 5 anos? Como investir pesado na própria carreira ou empresa se a legislação pode inviabilizar o seu setor com uma única canetada? O resultado psicológico disso é o curto-prazismo. O brasileiro é forçado a viver pensando apenas no hoje, a gastar o que ganha, a não criar raízes profundas, porque o medo de ser expropriado, seja por impostos ou por mudanças legais, é constante. Essa instabilidade não é um acidente, é uma ferramenta de contenção. Ela garante que ninguém cresça o suficiente para desafiar o poder estabelecido. O sistema tolera que você sobreviva, tolera que você pague as contas, mas entra em alerta vermelho quando você começa a prosperar de verdade. É por isso que vemos tantos talentos e capitais fugindo do país. Não é falta de patriotismo, é instinto de autopreservação. Quem fica
precisa entender que está navegando em um mar onde as cartas náuticas são desenhadas para te levar para as pedras, e para não afundar, você precisa ser mais ágil e mais desconfiado do que o capitão do navio. Existe uma droga mais potente e viciante do que qualquer substância química, e ela está sendo distribuída gratuitamente na tela do seu celular agora mesmo: a validação ideológica. Chegamos ao ponto mais crítico e desconfortável da nossa análise. Aqui a armadilha deixa de ser apenas externa e passa a ser interna, biológica. Estamos falando da polarização política não como um debate de ideias, mas como um mecanismo de cegueira financeira voluntária. O sistema descobriu uma falha no software humano, a nossa necessidade tribal de pertencimento. Quando você adota um lado político como se fosse um time de futebol ou uma religião, ocorre um fenômeno que a psicologia chama de fusão de identidade. A sua opinião política deixa de ser algo que você tem e passa a ser o que você é. Por isso, quando alguém ataca o seu político de estimação, você não sente como uma divergência intelectual. Você sente como um ataque físico, pessoal. O seu cérebro inunda o seu corpo de cortisol e adrenalina. Você entra em modo de luta ou fuga. E aqui está o segredo. Ninguém toma decisões inteligentes, estratégicas ou lucrativas quando está em modo de sobrevivência. A raiva nos torna binários e burros. Quantas oportunidades de crescimento você já descartou porque a fonte vinha do outro lado? Quantos livros deixaram de ser lidos? Quantos mentores foram ignorados? Quantos mercados foram subestimados simplesmente porque, na sua cabeça, aquilo pertencia ao inimigo? O dinheiro é agnóstico. O mercado não tem moral, não tem partido e não tem sentimentos. O dinheiro flui para onde há eficiência e solução de problemas. Se você decide, por orgulho ideológico, ignorar 50% da realidade ou 50% das pessoas, você está cometendo suicídio comercial. Você está operando com metade do mapa. Além disso, entenda a economia da raiva. As redes sociais, os canais de notícias e os marqueteiros políticos lucram com o seu ódio. O algoritmo prioriza o conflito porque a indignação gera mais cliques do que a concordância. Você é o combustível dessa máquina. Enquanto você gasta horas formulando o argumento perfeito para humilhar um desconhecido na internet, uma vitória que não te traz um centavo de retorno, os donos do tabuleiro estão jantando juntos. Enquanto a base da pirâmide se mata na rua defendendo bandeiras, o topo da pirâmide faz lobby para garantir que os juros continuem altos e a mão de obra continue barata. A polarização funciona como um freio de mão puxado na sua prosperidade. Ela drena a sua energia cognitiva, aquela energia fina que deveria ser usada para criar, inovar e construir patrimônio. Entenda de uma vez por todas, eles querem que você odeie o seu vizinho, porque se você estiver ocupado vigiando a moral alheia, você não vigia o cofre público. Se você estiver ocupado cancelando ou sendo cancelado, você não tem tempo para se tornar financeiramente independente. A verdadeira rebelião não é gritar mais alto pelo seu candidato. A verdadeira rebelião é a neutralidade estratégica. É olhar para o circo pegando fogo, recusar-se a ser lenha e usar esse tempo para construir a sua própria saída de emergência. Agora que tiramos a venda dos seus olhos e você enxerga as grades da prisão, a pergunta natural é como escapar? Como viver no Brasil, sujeito a essas leis e a essa instabilidade, sem ser esmagado pela engrenagem? A resposta não é agradável para quem busca soluções mágicas, mas é libertadora para quem busca a verdade. Você não muda o sistema, você hackeia o sistema. A primeira etapa do seu protocolo de liberdade é o que chamo de divórcio mental. Você precisa assinar hoje, dentro da sua cabeça, a sua carta de alforria da política nacional. Aceite que o Brasil é um ambiente de caos estrutural e que isso não vai mudar na próxima eleição. Pare de esperar que um salvador venha arrumar a casa. Quando você aceita que está jogando em um terreno hostil, você para de reclamar da chuva e começa a construir o seu telhado. A sua energia vital, que antes era drenada pela indignação com as notícias, agora deve ser canalizada 100% para a única coisa que você controla, a sua própria economia. O segundo passo é a soberania financeira. No cenário brasileiro, dinheiro não é ostentação. Dinheiro é defesa pessoal. Você precisa construir um patrimônio que não dependa da boa vontade do Estado.
Isso significa diversificar. Não deixe todos os seus ovos na cesta brasileira. Estude sobre proteção cambial. Aprenda habilidades que possam ser vendidas para o mundo inteiro através da internet e não apenas para o seu bairro. O objetivo é tornar a sua renda à prova de Brasília. Quanto menos você depender da economia local, menos as canetadas dos políticos vão te atingir. Busque ser tão competente e tão necessário no que faz que a crise passe longe da sua porta. O terceiro passo é a invisibilidade estratégica. Em um país onde o sucesso é punido e a riqueza é vista com desconfiança, o segredo é ser um fantasma. Pare de gritar suas vitórias no Instagram. Pare de ostentar padrões de vida que atraem inveja e fiscalização. O homem verdadeiramente livre no Brasil é aquele que tem uma conta bancária robusta, mas que anda na rua e ninguém nota. Ele vive abaixo dos seus meios, reinveste o excedente e constrói silêncio ao seu redor. A verdadeira revolução é individual. Tornar-se ingovernável não significa desobedecer às leis ou promover a anarquia. Significa ser tão autossuficiente, tão blindado emocionalmente e tão sólido financeiramente que as decisões tomadas em gabinetes distantes se tornam irrelevantes para a sua rotina. O sistema quer você fraco, dependente e barulhento. A sua vingança é ser forte, autônomo e silencioso. É sair da arquibancada, parar de torcer para os gladiadores e ir cuidar do seu próprio império, por menor que ele seja no começo. É assim que você vence o jogo, recusando-se a ser uma peça no tabuleiro deles. O que vimos aqui hoje não foi uma aula de política, foi um manual de sobrevivência. Agora você sabe que a sensação de estagnação não é fruto da sua imaginação, mas o resultado de uma arquitetura desenhada para manter você correndo atrás do próprio rabo. Vimos como o teatro político sequestra sua atenção, como a dependência estatal corrói sua autonomia e como a polarização serve apenas para cegar você diante das oportunidades reais. Mas o conhecimento sozinho não salva ninguém. A clareza é apenas o primeiro passo. A ação é o que rompe as correntes. Ser brasileiro é jogar a vida no modo difícil. Mas existe uma vantagem nisso. Se você aprender a navegar nesse mar revolto, se você aplicar o protocolo de liberdade que discutimos, blindando sua mente, protegendo seu capital e agindo com discrição estratégica, você se torna uma força imparável. O caos destrói os fracos, mas forja os fortes. A escolha de qual grupo você fará parte a partir de hoje é exclusivamente sua. Se este conteúdo acendeu uma luz na sua mente, faça sua parte. Compartilhe este vídeo com quem ainda está hipnotizado pelo sistema e precisa desse despertar. Verifique agora sua inscrição no canal e deixe o like, pois isso sinaliza que você é um dos poucos que buscam a verdade profunda e não o entretenimento raso. E agora que você entendeu como o cenário macroeconômico e político tenta te prender, você precisa olhar para a armadilha mais imediata que consome 1/3 da sua vida, o seu modelo de trabalho. Existe uma mentira contada há décadas sobre segurança e direitos que pode estar custando a sua liberdade futura. Para descobrir que armadilha é essa, clique agora neste vídeo que está aparecendo na sua tela. A verdade chocante sobre a CLT que ninguém te conta. Eu te espero lá para continuarmos essa conversa.